Olá, irmão e irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria. Novamente sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal O que Todo Católico Deveria Saber. Neste vídeo em especial, nós vamos falar sobre os 3 pilares da nossa Igreja Católica. Nossa Igreja Católica ela é apoiada exatamente em 3 pilares. Quais são? Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição ou Doutrina. Nós vamos ver agora um breve resumo dos 3 pilares da nossa Igreja Católica. Por quê? Um breve resumo, porque nos vídeos seguintes eu vou explicar cada pilar com mais detalhes, de forma mais aprofundada. Amém? Vamos então falar da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é a nossa Bíblia, ou seja, o Evangelho, a Boa Nova. Na Bíblia Católica nós temos 73 livros, sendo 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ressalto aqui que a Bíblia não é um simples ou um mero livro. É uma pessoa, é Deus falando conosco, desde a sua origem, desde Gênesis, tá? O primeiro livro da Bíblia e o primeiro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Eu vou explicar isso nos próximos vídeos, mas até a Revelação, até o Apocalipse de São João, onde São João escreveu o Apocalipse na Grécia, em Patmos. Então, eu vou explicar a divisão dos livros num próximo vídeo, mas só para que vocês entendam o que é a Sagrada Escritura. Amém? E um ponto, antes de nós finalizarmos esse tema da Sagrada Escritura, é: a Sagrada Escritura não veio antes da Igreja. Amém? A Igreja veio antes da Sagrada Escritura. Isso é bom entender para os vídeos futuros. Vamos falar agora do Sagrado Magistério. Sagrado Magistério é um tema super importante. A nossa Igreja Católica ela se mantém viva e una há mais de 2000 anos. Aí eu te faço uma pergunta, irmão e irmã. Qual o segredo da Igreja Católica para que ela, depois de tantas barreiras, de tantos obstáculos, se mantivesse viva e organizada, com uma hierarquia? A resposta é muito simples. Isso se deve ao Sagrado Magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? O Sagrado Magistério trabalhou e ainda trabalha firme para conservar o que São Paulo diz, o depósito da fé, através da sucessão apostólica. Isso também nos próximos vídeos nós vamos entender o que é isso. Então, fica claro que o Sagrado Magistério tem um papel importantíssimo para que o depósito da fé se mantenha vivo, organizado, até os dias atuais. Vamos agora falar sobre a Sagrada Tradição ou Doutrina. É toda a história da Santa Igreja, desde os primeiros séculos, século I até os dias atuais, mas entenda que nós, como Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos os 3 pilares: Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. As outras igrejas, principalmente as de origem luterana, no vídeo sobre Reforma Protestante eu vou citar um pouco sobre o que foi a Reforma Protestante, mas algumas igrejas, principalmente de origem luterana e calvinistas, negaram a Sagrada Doutrina e o Sagrado Magistério. Por isso que gente que funda, é um pastor que funda a igreja aqui, num bairro, que funda no outro, cada um põe o nome de uma igreja, e isso vira uma torre de Babel, uma grande confusão. Ao contrário da Igreja Católica, que é a única igreja fundada por Cristo, amém? Então nós temos Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e agora a Sagrada Doutrina. Ou seja, todas as ações, todos os principais acontecimentos de todos os séculos, porque vejam, várias pessoas, leigos ou sacerdotes, contribuíram muito para a doutrina católica. Como ela é rica, a doutrina católica, cheio de detalhes importantes. Olha que interessante essa passagem dentro do Catecismo da Igreja Católica, que é de capa amarela, nos parágrafos 75 e 76. Eu tenho eles aqui, eu vou ler. Olha que importância
né, quando mencionamos sobre sagrada tradição ou doutrina. Eu vou ler na íntegra o que mostra o Catecismo da Igreja Católica nos parágrafos 75 e 76. A tradição apostólica, tá? Cristo Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do Sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, ou seja, a Boa Nova, o qual, antes prometido pelos profetas, Antigo Testamento, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. Dando continuidade ainda nos dois parágrafos. A pregação apostólica, a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Olha lá que interessante. Então nós temos duas formas em que a pregação apostólica e a transmissão da Boa Nova, ou seja, do Evangelho, foi transmitido. De forma oral. Então vamos lá. Oralmente, voltando ao Catecismo da Igreja Católica. Pelos apóstolos que, na pregação oral, aí ele mostra aqui, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, vírgula, da conveniência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Isso foi de forma oral. Por escrito. Então ele põe aqui. Tá? Por escrito. Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, que ele é o único Espírito Santo, tá? Vírgula, puseram por escrito a mensagem da salvação. Olha que coisa linda que o Catecismo da Igreja Católica nos mostra, aí no parágrafo 75 e 76. Eu gostaria de finalizar este vídeo, né, onde eu apenas mostrei, informei e com um breve resumo o que são os três pilares da nossa Igreja Católica, mas tem uma passagem linda que eu tenho aqui já aberto na minha Bíblia digital. João, capítulo 21. Evangelho de São João, tá? Capítulo 21, versículos 24 e 25. Eu vou ler aqui, a minha tradução é a Bíblia da Ave Maria. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e a pôs por escrito. Nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Olha que profundidade isso. O que São João nos mostra nessa passagem? Que nem tudo está escrito na Bíblia. Nem tudo está escrito na Sagrada Escritura. Então, os nossos irmãos protestantes, muito carinho eu falo isso, mas é importante citar. Os nossos irmãos protestantes, eles se baseiam somente em cima da Sagrada Escritura. Ou seja, o que está na Sagrada Escritura é o que vale. Se não está, não vale. Isso é o que nós podemos dizer, é uma opção, é uma heresia. Porque está claro aqui em João 21, o último capítulo do Evangelho de São João, que nem tudo foi escrito. Né? Entre outras palavras, nós estamos, quando eu falo nós, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela está muito bem suportada, ou seja, porque nós temos, além da Sagrada Escritura, nós temos Sagrado Magistério, responsável, né, por todo esse depósito da fé, e Sagrada Tradição, que vem desde os primeiros séculos. Então nós não nos baseamos somente na Bíblia. Só para que vocês tenham ideia, o Catecismo da Igreja Católica veio, nós temos dois, né? Um romano e agora um mais novo que foi revisado, ele não foi criado, mas ele foi revisado pelo Papa João Paulo II. Desde a Reforma Protestante, o primeiro catecismo, então a gente está falando do século XVI, 1517, 1560, entre esses anos, foi criado esse catecismo romano, que foi o primeiro catecismo da igreja. São João Paulo II, depois com a ajuda do cardeal Ratzinger, depois virou Papa Bento XVI, ele revisou com a ajuda de outros bispos, cardeais, mas a igreja está sempre aprendendo. Por quê? Porque o Espírito Santo revela as coisas aí durante todo o tempo. Desde Pentecostes, quando veio o Espírito Santo,
O Espírito Santo não para de agir em cima da Igreja Católica para nos mostrar as verdades, justamente contra as heresias. Amém? Eu espero ter sido muito claro sobre os nossos 3 pilares da Igreja Católica. Se você tiver alguma sugestão, opinião, crítica, fica à vontade. Na descrição do vídeo você pode encontrar o meu e-mail direto, tá? Então você pode me enviar e-mail. Os comentários estão desabilitados, eu acho melhor até para que não haja nenhuma discussão de algum herege embaixo ali, mas eu vou responder a todos os e-mails, fiquem à vontade e acompanhem todos os nossos vídeos, curtam esse nosso canal, o que todo católico deveria saber, e habilitem as notificações. Amém? Paz e bem.